Dudu, a gente tava falando de gineco, que provavelmente seria o segundo colateral que a gente comentaria, que é bem comum. Que tem cara que começa o testosterona já tomando Tamox, como se fosse... Ou anastro, que seja pensando na gineco. É besteira, né? Porque Sim. isso aí é mais o cara que, tipo, não tem muito conhecimento e é muito medroso. Cara, a ginecomastia, ela não vai aparecer de um dia pro outro e ponto. Por que surge a ginecomastia? A ginecomastia, ela acontece devido ao aumento do estradiol. E aumento da ação do estradiol aqui no tecido mamário, que é muito responsivo, tem receptor de estrogênio aqui. O estradiol é um tipo de estrogênio, é o estrogênio com maior potência biológica. E a testosterona ela se converte em estrogênio, a gente chama isso de aromatização, né? Porque a enzima que faz a conversão chama aromatase. E a gente tem bastante dessa enzima no tecido adiposo, no cérebro e também aqui no tecido mamário. Então, quando você toma testo, você vai aromatizar. Porque a galera acha que aromatizar é da gineco, né? Mas aromatizar, você aromatiza naturalmente, né? Tanto que em adolescente é comum ter ginecomastia, porque é uma fase ali que a testo sobe e a aromatização aumenta, e em alguns caras você pode ter um desequilíbrio. Então essa relação, quando ela tem um certo desequilíbrio de uma razão ali com um estradiol maior do que o normal, esse estradiol, esse estrogênio vai estimular o crescimento da glândula mamária. Então a ginecomastia é decorrente dessa hipertrofia da glândula mamária, né? Aí fica aquele caroço aqui que vai aumentando. E aí, se você não faz nada, esse caroço vai ficar hipertrofiando por causa do estímulo do estrogênio, né? E aí a alternativa é, ou você usa um fármaco que bloqueia o receptor do estrogênio, como é o tamoxifeno, ou você usa um fármaco que bloqueia a conversão da testosterona em estrogênio, que é um inibidor de aromatase. O que acontece? O inibidor de aromatase, um problema dele é que se você descompensar demais, dependendo da dose, se você baixar o estrogênio demais, você vai ter colateral. Passando avião aqui. Cara, esse passou aqui dentro, mano. Tá maluco? A gente faz o Monster no hangar esse passou aqui, deu pra ver a janelinha aqui, mano. O hangar do cartel de... Do lado da pista. Qual que é os cartel que tem lá no México? Lá, os Guadalajara. Zetas. Zetas. Isso, pronto. Então, acho que eu tava falando ali. Tirar uma taça. Isso, se você... Tem só pra glândula mâmula e tem um inibidor Isso, geral. O inibidor de aromatase... O tamoxifeno, ele não vai reduzir teu estrogênio, não vai reduzir teu estradiol, né? Ele não bloqueia a aromatização. Então você tem estrogênio circulante, né? E aí... Só que esse estrogênio não consegue atuar no receptor porque o tamoxifeno tá bloqueando. Ele é um antagonista no tecido mamário. O mecanismo de ação dele é um pouco mais complexo, né? Porque tem tecido que ele bloqueia o estrogênio e tem tecido que ele atua como se fosse o próprio estrogênio. Por exemplo, no osso ele não bloqueia o estrogênio, ele é um agonista de estrogênio. Por isso que a gente chama ele de SERM, né? Modulador seletivo do receptor de estrogênio. Porque dependendo do tecido ele vai exercer uma ação antagonista ou agonista. O inibidor de aromatase, como a anastrozol, ele vai bloquear a enzima aromatase. Consequentemente, a testo vai parar de se converter em estradiol. Então, o nível de estradiol vai baixando. Só que, dependendo da dose que você usa, se baixar demais, você vai ter colateral de baixo estradiol. Porque as pessoas têm que entender que se teu corpo produz um hormônio, é porque aquele hormônio tem uma função. Então, às vezes o cara fala assim, porra, eu queria bloquear o cortisol. Velho, se bloquear o cortisol mesmo pra valer, tá fudido. Né? O cortisol tem que trabalhar, o estrogênio tem que trabalhar. O problema é quando você tem um desequilíbrio hormonal. Então, a supressão do estradiol pode causar disfunção erétil, baixa libido, pode causar problemas nas articulações. Isso, a gente fala de relação de lesão. Prejudicar até o perfil lipídico. Então, assim, prejudicar o humor. Então, não é interessante a gente ter essa supressão do estradiol. Claro, o cara pode usar inibidor de aromatase de forma controlada, sem suprimir o estradiol. Então, vamos supor que ele consegue usar uma dose que deixa o estradiol dele em 20. Beleza, só que, cara, você vai ficar fazendo exame pra ver isso? O tempo inteiro. Claro que tem médico que, de tanto fazer, o cara já tem uma noção de qual dose ele utiliza que vai manter o nível do estradiol em tal quantidade. Mas o estradiol alto não necessariamente vai causar ginecomastia. Eu já cansei de deixar meu estrogênio em 150 e tava tranquilo, sem gineco. Né?
Por quê? Porque a ginecomastia não depende só do aumento do estradiol. Depende também do equilíbrio dos androgênios, né? Você tá usando testosterona, que é mais? Por isso que é mais fácil você ter ginecomastia quando você tá usando uma dose de testosterona ali na faixa de 200, 250. Quando você usa uma dose mais alta, a aromatização ela não aumenta proporcionalmente ao aumento da testo. Tem um limite para essa aromatização. Por isso que a tendência numa dose mais alta de testo é você ter proporcionalmente, claro, o estradiol do cara com a testo mais alta ele é maior. Só que a diferença, a razão entre a testo, a quantidade de testo do cara com a testo mais alta em relação ao cara com a testo mais baixa em relação ao estradiol é diferente. Então, por exemplo, se fosse pegar assim, o cara com a testo mais alta, a testo dele tá aqui, o estradiol estaria aqui. Isso é a escala arbitrária, tá, pessoal? No cara com a testo mais baixa, você tem uma razão menor. Então, nesse cara é mais fácil ter ginecomastia. E aí, algumas pessoas acham, Dudu, então é melhor tomar mais testo. Cara, não, porque a ginecomastia é um colateral mais estético. Você tomando mais testo, você pode diminuir o risco de ginecomastia, que é um risco, que é um colateral meio bobo. Eu falo que é bobo porque é estético, não é algo que vai foder a tua saúde. Enquanto você está usando uma dose mais alta de testo, você tende a prejudicar mais a tua saúde cardiovascular, enfim, causar. Então não é um bom argumento dizer que usar mais testo é melhor só porque a aromatização proporcionalmente diminui, mas... Aí por exemplo, o cara tá tomando uma dose lá, começou a sentir uma sensibilidade no mamilo, que é como começa assim, né? Isso. Começa a ficar sensível, passa a mão, incomoda. Começa a pegar no mamilo, vê que tem um carocinho. Aí, primeira opção então, reduz um pouco a dose. Vê se não, melhora. Já dá. Eu já entro com o tamoxifeno. Com o tamoxifeno. Quando eu tive, eu já peguei. E normalmente assim, a galera entra com 20, às vezes 20 mg por dia de tamox não resolve. 40 mg tem grande chance de resolver. Sim. Não, em questão de poucos dias, né? Claro, né, pessoal? Eu já, por exemplo, eu tive ginecomastia. E aí, o que é a ginecomastia? A glândula cresce, ela hipertrofia. Só que essa glândula, se você controla a gineco no início, ela atrofia de novo. Quando você bloqueia o estrogênio, ela parou de ser estimulada e ela atrofia. É que nem você parar de treinar. Você para de treinar, você interrompeu o estímulo. Você vai atrofiar o músculo. No caso da ginecomastia é a mesma coisa. O estímulo é o estrogênio. Se você bloqueia a ação do estrogênio ou diminui o estrogênio, essa glândula para de ser estimulada e ela atrofia. Mas o que acontece quando o cara tem aquela ginecomastia que ficou? É porque esse tecido glandular, ele fibrosa em algum momento. Entendi. Então, se você demora demais, normalmente mais de 6 meses a 1 ano, esse tecido vai fibrosar e aí vai ficar com a teta de cadela lá e só vai tirar com... E aí o médico, quando ele faz a operação, ele vai ter que tirar parte da glândula para deixar esteticamente bonito, mas se ele tirar tudo, normalmente fica feio. Então, normalmente eles deixam. Por isso que o cara que tirou, que fez ali a cirurgia, ele ainda pode ter gineco depois, porque a glândula ficou... O médico deixa, né? Justamente porque senão esteticamente fica feio se ele tirar toda a glândula, né?